Senhoras e senhores, estamos entrando ao vivo com mais um MetaCast diretamente para você. Nós estamos aqui diretamente de São Paulo, da Avenida Paulista. Queria agradecer todo o pessoal dos estúdios do Fortal que por nos emprestar essa estrutura maravilhosa para trazer hoje sempre o melhor conteúdo com a melhor qualidade para você aí de casa que nos acompanha. E aqui comigo sempre ele, o italiano Giorgio Toniolo Bizarro. Tudo bem, Giorgio? Vamos agradecer também nosso patrocinador master, a CoinLivre. Tá pertinho da hora da estreia, já vocês vão saber novidades. Vamos agradecer diretamente aqui a CoinLivre, que é o nosso patrocinador master aqui do nosso programa. A CoinLivre, que o link está na descrição, acessa. Em breve vamos ter lançamento ao vivo aqui. Então você que está aí, gosta de coisas novas, gosta de investimento, fica ligado que nós vamos fazer o lançamento da CoinLivre ao vivo aqui. Vai vir convidado especial, a gente vai falar sobre diversas coisas. E vão ter bônus especiais para quem estiver aqui no dia do ao vivo. E evento em conjunto com o MetaCast, para a gente poder publicar isso para vocês, conversar com vocês, um monte de influenciador. Inclusive é um dos motivos da Gi estar aqui. Essa convidada maravilhosa que a cada 5 dias eu convido ela, nunca vem para cá porque não é de São Paulo. Então, né? E hoje a gente vai conversar com ela, Giovana Simão. Para você ter uma ideia, ela foi uma das 5 mulheres destaques na Forbes. Na Forbes. Mulheres empreendedoras da Web3. Ela que é lá do Sul, por isso que ela nunca vem nos atender aqui. Já chamamos mais de 5.000 vezes. Hoje ela ficou com dó. Vou lá. Não tinha nada pra fazer. Vou lá falar com eles. Em São Paulo mesmo. Referência no mercado cripto. Então você que gosta de todo esse mercado, acompanhe o programa de hoje, que é nome bom, nome forte. Giovana Simão. @Bit das Minas, né? Já vai seguir, porque foi daí onde tudo começou. De onde tudo começou. E aí, vamos Giovana, lá. Tudo bem com você? Gente, tudo ótimo. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui falando com vocês. Ainda mais de um assunto que eu gosto, né? Que é influenciador. Acho que trazer um pouco dos conceitos da Creator Economy vai ser bem legal aqui. E contar um pouco da minha história, né? Inspirar aí algumas pessoas que estão começando. Eu queria começar... Essa história, inclusive, muito parecida com a do Vitor, que também a primeira empresa dele foi justamente nesse mercado. A sua história, você vem do mercado de influenciadores. Hoje você tem o canal Bit das Minas. Isso. Que é o topzera do mercado. 3 anos já produzindo conteúdo. 6, 7 número de seguidores do nosso mercado, se não me engano. Tem que dar uma olhadinha aqui, mas acho que é isso. Há 3 anos já com o canal? 3 anos já com o canal. Desde a ideia até o dia de hoje, né? Acho que fiquei um tempo também, não como canal, mas produzindo como hobby, assim. Conversando com amigas, tendo um canal. Mas 3 anos atrás, a gente tá falando de 2020. Você começou em 2020? Não, comecei em 2019. 2019, tá. Montar um canal disso em 2019? Você batia bem da cabeça? Visionária, né? Essa é a palavra. Canal. Acabei de ver agora. 8º canal. Do nosso mercado. É que eu tenho aqui todos eles monitorados aqui. Passa Você tá empatadinha lá em 7º junto com a Michela Galvão, que veio aqui na semana passada. Mas sim, tá aí, 8º maior canal. Olha só. Uau. Em 2019 eu vou montar um canal. Não, visionária total. Que hoje todo mundo virando tudo pra cá e você já é a que tem mais experiência no mercado. Por que você quis fazer isso? Então, eu já... Acho que tem que dar 3 passos para trás, né? Eu saí do interior de Minas, uma cidade bem pequenininha, 20 mil habitantes, perto daqui de São Paulo, chama Camanducaia, não sei se vocês conhecem. Sim. E sempre gostei muito de estudar, sempre gostei muito de me posicionar na questão de economia, macroeconomia, e fui estudar na USP, né? Então, na USP eu estudei, por incrível que pareça, engenharia agronômica. Porque minha família tem fazenda, tem sítio, e de alguma forma a minha visão era continuar no negócio da família, né? E aí acabou que eu entrei para a universidade na USP e eu estava em contato sempre com os cursos de economia, administração, e tinha vários grupos de estudo debatendo sobre posicionamento político, sobre qual era a visão futura para o Brasil. E descentralização era assunto... interior começou já batendo em comunista. É que assim, pensa, descentralização é um tópico muito comum na economia, né? Sim. Então a gente começava a falar, eu entrei dentro de um grupo de estudo que o primeiro dia que eu entrei, caiu na mesa, Bitcoin. Aí eu comecei, caramba, né? Moeda digital, realmente é o futuro, já imaginava muito isso. Isso há quantos anos atrás? Isso foi em 2015, 2016. Nossa. E já falamos... Nossa. Sim. Na faculdade. O pessoal... Muito legal. O pessoal estuda muito, né? Ray Dalio, estuda muito sobre libertarianismo. Então já era um assunto bem comum, assim. E aí
Aí eu escutei Bitcoin, eu já entendia que o dinheiro ia se tornar digital, isso não tinha como ir contra, né? Só que eu sempre tentava entender o motivo que estava por trás, o porquê que de fato o Bitcoin era tão seguro, por que as pessoas estavam se posicionando, sendo que tinha toda a questão da volatilidade e tudo mais. E aí comecei a me envolver, me apaixonar, principalmente pela questão da tecnologia em si, do blockchain, o que ela ia proporcionar, e me apaixonei, assim. Então... E como é que foi falar pra tua família assim, olha, não vou mais tocar as fazendas, agora vou ser influenciador e mexer com Bitcoin? Cara, foi perfeito. Foi perfeito, porque assim... Aí eu comecei a estudar e comecei a me posicionar na internet, né? Comecei a ensinar algumas amigas, comecei a ensinar alguns amigos. Na faculdade, quando eu comecei, pensa lá, 2017 teve aquele boom, né? Gigantesco do Bitcoin, pegando o histórico. Isso. E aí... todo mundo me procurava. Meu Deus, você tá envolvida com Bitcoin? O que tá acontecendo? O mercado tá bombando. E aí, então, virou meio que comum eu começar a falar sobre esses assuntos na rodinha de amigos, sempre que eu ia viajar. Então, eu falei, pô, por que eu não coloco isso na internet, né? Por que eu não consigo atingir mais pessoas? Porque quando eu falo só pra minha rede de amigos, eu tô muito limitada ao meu círculo ali, realmente. E ao alcance deles, né? Exatamente. Independentemente de você ser um produtor de conteúdo, não. A gente fala de alcance mesmo, né? Teoria dos nódulos de influência. É muito complicado, você não consegue atingir muita gente, nem dado que o objetivo desse mercado é justamente crescer o mais rápido possível. Escalar, total. Exato. E aí eu entendi, eu falei, a partir do momento que eu me posiciono na internet, eu consigo quase ser uma rádio, né? Eu consigo distribuir para várias pessoas de qualquer parte do mundo e que a minha voz consiga chegar muito mais longe. Então foi um pouco disso que eu imaginei, e aí eu saí, essa história é muito doida, porque eu saí da universidade, eu coordenava uma equipe de 26 pessoas, quase que uma espécie de uma empresa júnior, e aí eu estava como coordenadora lá, meio que diretora da empresa, e eu já saí com uma recomendação muito boa para um emprego muito bom, que ia me pagar R$10 mil por mês, nem tinha me formado, nem tinha entregado meu TCC ainda, eu já estava com essa proposta, ia me dar casa, carro, só que eu ia ter que morar no interior. E aí eu já estava produzindo conteúdo. Interior da onde? Interior de Campinas. Não, tá legal. Tá aqui em São Paulo. Tá aqui em São Paulo ainda, mas... Aí eu comecei... Eu achei que o interior de São Paulo fosse Campinas. Interior de Campinas é outra... Entendi. Interior linha. Derivado do interior. É o subgrupo ali. E aí eu comecei, né, a me apaixonar pela produção de conteúdo. Eu tinha, na época, uns 1.000 seguidores no máximo, 700 seguidores por aí. E eu decidi tomar essa decisão. Eu falei, não quero seguir a agronomia e eu vou tentar produzir conteúdo. Entregando TCC, não quero mais. Não quero mais. E aí entreguei só por entregar para ter uma universidade, né? E a tua proposta de trabalho era para trabalhar em qual área especificamente? Era para trabalhar como engenheiro agrônomo de uma fazenda de abacate. Nossa! Era bem engenheiro agrônomo mesmo. Nossa, não. Não é nada contra engenheiros agrônomos. Os engenheiros agrônomos vai deixar de te para nós que estamos nesse mercado, realmente... É que o agro é muito forte no Brasil, né? Claro, então não tem como negar. E aí era uma proposta, assim, surreal para quem estava saindo da universidade. Todos os meus amigos, eu lembro que a gente foi numa roda, assim, se encontrar, se despedir. E aí todo mundo, tô indo... Etapa de roda. Não, e aí foi isso, todo mundo, tô indo pra uma multinacional, tô indo pra Raizen, tô indo pra Klabin, tarará, só aqueles nomes das multinacionais. E aí quando eu falava que eu tava largando tudo pra focar no meu canal, que tinha 700 seguidores, todo mundo, assim, Giz, tá maluca, mas boa sorte aí, tenta, né? E eu sempre tive muito isso, eu nunca queria viver o e se. E se eu tivesse tentado, e se tivesse dado certo? Então eu falei, vou dar uma chance, eu vou testar 6 meses, se vingar, eu continuo, se não vingar, eu tenho um diploma na minha mão e sigo carreira. Então me dei 6 meses, voltei para casa da minha mãe, que foi exatamente o ponto, né? O baque, minha mãe, orgulho da família, formou na USP, tarará, aquela coisa toda. E aí falei, mãe, não quero mais, quero seguir na produção de conteúdo, só que minha mãe, cara, é um amor de pessoa. E aí ela falou, é o que você quer? É o que você gosta? Demorou, fica aí em casa, tipo, né, não tinha emprego, né? Então ela me bancou. Já que você Toma uma câmera 4K. Desempregada, já que você é uma desempregada. 3 ring light, 2 estúdios. E comecei a produzir conteúdo, só que aí como eu não tinha dinheiro, eu tava na casa da minha mãe, tava com condições adversas, eu tive que fazer virar, né? Sim. Então eu comecei a produzir conteúdo adoidadamente, todo dia, uma loucura, live, me conectar com as pessoas.
Fiquei full time nisso, acordava 8 da manhã, dormia meia-noite produzindo conteúdo. E muito legal, porque você precisava de um crescimento orgânico, você não tinha 100 mil reais para colocar em 100% funcionamento. orgânico. E o principal é de um público que desde o primeiro dia é extremamente engajado e tem um nível de... Bom, já falei isso um zilhão de vezes aqui, mas a gente estuda com os perfis de vocês, de todos vocês. Por isso que eu tenho essa lista enorme aqui, porque eu estudo, eu entro todo santo dia. Então, o nível de engajamento é muito, muito alto. Por isso, né, os valores dos patrocínios, o quantos seguidores você precisa para começar a patrocinar e tal, é totalmente diferente do mercado tradicional. E é muito interessante, porque se de fato você cresceu desde aquela época com um crescimento orgânico, com pessoas engajadas desde o primeiro momento, você vira referência muito rápido. Muito rápido. Muito rápido. E aí não tô foi isso, o teu né? mérito, tá? Aliás, muito pelo contrário. Eu tô não, eu enxerguei isso. Mérito. Exatamente isso, eu enxerguei isso, né? Eu falei, eu sou mulher, não tem mulher nesse mercado. Todas as marcas estavam desesperadas porque era época de bull market, né? Então eles precisavam fechar com influenciadores, mais do que isso eles precisavam mostrar diversidade, então não tinha mulher. Então era uma das únicas mulheres que estavam me posicionando nesse mercado e que trazia autoridade, porque normalmente as pessoas ficavam indicando, então eu tomava muito cuidado com o que eu ia falar. Pergunta rápida, no final desses 6 meses quantos seguidores você tinha? Como é que você tava? Eu tava com uns 2.000 seguidores. Tá. Saí do zero, né? Saí realmente do zero para 2.000 em 6 meses. E comecei a fechar os meus primeiros patrocínios, né? Então, antes disso... Com 2.000 seguidores. Eu falo isso, ninguém acredita. Mas é assim até hoje. Antes disso, isso vai chocar um pouco a galera e talvez possa incentivar com que continue quem tá assistindo aí, que é produtor de conteúdo, né? Mas antes de... Contando a história, que eu tinha 6 meses para fazer virar e eu não tinha dinheiro, eu comecei a pensar, como que eu vendo alguma coisa, eu tenho 2.000 pessoas me acompanhando, se eu vender para 10, já é um dinheiro legal. Aí eu comecei a vender mentoria. Falei, quer saber? Nem sei como fazer uma mentoria, não sei o que eu vou ensinar, mas abri. E aí no que eu abri, de cara, assim, na primeira hora, 10 pessoas fecharam comigo. Nossa, e eu vendi por R$300. Falei, vou colocar um ticket baixo pra sentir, né? Até porque eu nem sabia o que eu ia falar. E aí 10 pessoas fecharam, só que era 10 amigos. 10 amigos da universidade, 10 amigos e tal. E aí começou a escalar, porque daí eles me davam feedback, depoimento, eu postava... O nível de tolerância... Tipo, você fala, minha primeira vez, vamos lá, vou tentar te ajudar, o nível de tolerância é maior, porque são pessoas que te conhecem, né? Exatamente. Que admiram o teu conteúdo e falam, não, tudo bem, vamos... Deixa eu dar uma chance. Primeira pessoa que os amigos compram as coisas que geralmente eles não compram, só criticam ainda. Era todo mundo querendo aprender sobre Bitcoin, né? Era todo mundo querendo ganhar dinheiro. Quando você quer ganhar dinheiro, a gente é amigo, hein? Lembra lá, estudamos junto. Sim. E aí consegui levantar um dinheiro, né, nesses 6 meses, então das mentorias. Eu tinha me dado esse período e eu falei, vou embora para Floripa. Floripa é um polo muito forte de tecnologia. Nossa, em doida, Web3. Que mulher doida. Coloquei uma... Visionária. E é por isso que eu tô onde eu tô, né? Sim, se eu tivesse ficado parado, provavelmente estava no agro até coragem, hoje ou no interior, né? Admirável isso. E aí coloquei uma mochila nas costas, fui embora pra Floripa me conectar, porque eu sabia que lá tinha muitas empresas. Peraí, principalmente saindo de São Paulo. Você sair de São Paulo, uma coisa é assim, você mora no meio da PQP, fala, não, vou para um polo de tecnologia. Outra coisa é você sair de São Paulo, que é São Paulo, para ir para um outro polo. Porque de fato São Paulo não é de tudo juntinho, né? É a mesma diferença que você tem nos Estados Unidos, né, na Vale do Silício, para Israel, que é tudo na mesma rua, né? Então São Paulo realmente é totalmente espalhado, né? Não tem um lugar só, não é só Paulista, só Faria Lima, não tem uma rua só. E de fato, tanto Porto Alegre quanto alguns, enfim, tem umas outras regiões aqui no Brasil que são muito mais conglomeradas, vamos dizer assim, mais unidas, mais próximas. Então, enfim. Foi isso. E então eu já conheci o pessoal lá e me joguei. E aí foi divisor de águas, assim. Então eu fui com 2.000 seguidores, cheguei lá no primeiro mês, fui para 3.000 seguidores, porque as pessoas começaram a engajar com essa mudança e com essa... Pô, como assim está mudando, né, de cidade para ir se jogar? E aí eu fechei meu primeiro patrocínio, né? Então uma marca me ligou falando, Gi, a gente quer muito você aqui dentro, a gente já te acompanha tem um tempo, você traz diversidade, você é mulher, a gente quer trazer isso para dentro da empresa, quer se posicionar como uma empresa que apoia as mulheres. Você pode falar qual que é a empresa? E o valor? Não, acho que é melhor não. Mas o valor posso falar. Eu fechei então meu primeiro patrocínio com 3.000 seguidores, onde eu ganhava R$12.000 por mês, durante 6 meses. Nossa, foi um primeiro patrocínio. Isso por quê? Porque, mais uma vez, mercado de investimento, finanças e... Oferta e demanda. Eu peguei um gap gigantesco, então foi muito time, né? E essa foi a época do boom do Explica Ana. Sim. Foi a época do boom como é que chama? Da Gabi Mosman também, pela Suno. Então, enfim, foi uma época que realmente... Foi perfeito. Fiz assim... Foi perfeito. E, enfim, aí você compara, né?
eu ia ganhar 10 mil reais lá como engenheira agrônoma. Sim. E eu ganhei 12 mil reais em 6 meses. Depois eu tive um salto também, que na renovação eu pedi 30 mil reais por mês, né? Então eu já sabia da minha escassez, eu já sabia do meu valor. Sim. Eu meti a teta na mesa e falei, cara, eu preciso de 30 mil reais para... Esse é um termo... Sensacional. É um termo que a Natália Arcuri usa muito, né? Para as mulheres. Mulheres, tatam a teta na mesa e põem o seu preço, né? E aí joguei minha teta na mesa e falei, olha, 30 mil reais para fechar, porque eu sei que eu sou uma das únicas mulheres que tem autoridade no mercado e se vocês quiserem desvincular, eu vou para qualquer outra marca. Ou se o presidente atual pode falar das minas do grilo duro, então botar a teta na mesa tá de boa, né? É isso. Bom, aqui é mais 18, então foda-se, né? Não estamos nem preocupados. Sensacional. 30 pau depois de 6 meses de... daí um ano, né? Isso. Aí 6 meses eu fechei de 12, aí um ano, aí depois fechei mais um contrato de um ano de ainda assim, 30 mil reais por mês. E agora você pensa, para eu escalar o meu salário lá no agro de 10 mil para 30 mil, isso aí ia me dedicar pelo menos 10 anos de carreira. No digital, eu fiz em um ano, eu saí de 0 para 30 mil reais. Então, por isso que eu tô falando, o digital você ganha uma escala absurda. Sim. E, mais uma vez, que é o tema que a gente vai falar hoje. Como os criadores de conteúdo estão revolucionando a internet e revolucionando vidas, né? Influência, relevância, mas principalmente engajamento. O engajamento do nosso mercado é surreal. Talvez por isso tenha vindo todos os próximos passos da sua vida, né? E talvez por isso você esteja aqui justamente para a gente poder debater sobre isso, porque já vieram vários influenciadores aqui justamente tentando entender quais são esses próximos passos e eu sempre pergunto no final, e aí, quais são os seus próximos passos? Eu penso, não, agora eu vou criar conteúdo disso e daquilo, mas a maneira como você desenvolveu, a Rai também é sensacional nisso, como que ela desenvolveu como ela fez essa construção desde o começo, eu acho sensacional, então, né? Vamos começar? Vamos destrinchar? Não, e assim, foi na contramão, foi pro sul, foi pra Floripa, já estava em São Paulo, foi pra Floripa, abriu mão de uma formação, que já estava formação na USP, já um emprego garantido, difícil. Outlier, né? Ou no caso, Outlier. como é que fala? Tem que ter teta. Tem que ter. Não, tem. Olha, foda. Tem, cara, porque é admirável isso. Não tomaria esse caminho, não. Tá, e como é que foi o pulo? Desse momento, fechei um grande patrocinador ou refiz esse patrocínio de uma maneira muito legal. Como é que foi o pulo pro teu próximo passo? Que basicamente foi angariar outras pessoas dentro da tua área. Boa. Então, acho que um pouco da minha paixão sempre foi muito empreendedorismo, né? Então eu sabia que eu queria construir alguma coisa. E aí eu tava com 30 mil reais na minha mão, meu custo de vida não era tão alto. Eu falei, eu vou pegar esses 15 mil reais e vou investir. Então eu comecei a investir quase que num mini estúdio e comecei a produzir alguns influenciadores, né? Então comecei a incentivar a minha vizinha, que também era influenciadora. E aí eu entendi que o mercado de influencer tem muita grana. O mercado de marketing das marcas, eles precisam distribuir dinheiro para influenciador. O que você acha sobre isso, Vitor? Você acha que tem muito dinheiro nesse mercado? Cara, não sei não, hein? Não sei. Acho que não tem muito dinheiro, não. Não tem muito dinheiro. Entendi. Os primeiros 12 Volvo dele que eu falo. A primeira Lamborghini, assim, a primeira Bugatti. O que eu falo para todo mundo, porque assim, a gente faz um comparativo muito simples. Vamos lá, como é que funcionava tudo antes? Só tinha Globo, Record, SBT e tudo mais. A Globo sempre estourava de Ibope, mas é novela então, que tava a família brasileira toda reunida, você tinha lá, para o anúncio na época era 20, 30 milhões de reais para fazer uma inserção, você não conseguia fechar uma única inserção, você tinha que fechar várias inserções, então saíam contratos altíssimos ali. Dava retorno? Dava retorno, porque ia para o Brasil todo. Mas só que aí a população foi mudando. Mas produtos massificados, né? Quanto mais nichado, mais então, problema. Chegou a parte digital e tudo mais. Aí a pessoa começou a televisão começou a perder um pouco quando veio muita internet, TV a cabo, que as pessoas começaram a migrar porque você ia comprar a internet, só comprava o combo. Então veio a internet já com televisão mais o telefone, você não conseguia comprar só era o combo. Então as pessoas começaram ali a conhecer outros canais, TV paga, a TV começou a perder bastante ponto, mas sempre continuou sendo muito cara. E aí de repente, aí você vai anunciar. A pessoa não está prestando muita atenção na televisão e aí vai na hora do comercial, que ela levanta para ir no banheiro, para isso, aquilo, o ponto de atenção dela é muito pouco e muito caro. Aí você vai para o digital, você pega um influenciador, você pega um cara que tem 1 milhão, ele está falando ali para 1 milhão de pessoas
E ele não faz uma propaganda normal, ele faz uma propaganda dele, como ele utilizando, ó, pessoal, a Samsung me mandou esse celular aqui, o S22 Ultra, a câmera dele, olha aqui, vou abrir a câmera para você, isso aqui, né? Ele tá falando de uma forma, para um nível de público tão grande, se ele fala de tecnologia, ele tá mostrando isso, você tá pegando o público exato que você quer. Qual que é o valor? 200, 300 vezes menos que o anúncio na televisão. E eu vou falar para um público maior ou igual, vou pagar de 200 a 300 vezes menos e vou atingir a taxa de conversão é maior porque não é uma propaganda, não é a Xuxa vendendo Monange. Olha a Monange ou usando Monange. Não, é um cara daquela área falando do produto. Então a taxa de retorno era muito maior. Então não é que eles paga-se muito bem, é porque comparado ao que eles pagavam antes, cara, eu pagava 30 milhões, eu estou pagando aqui 1 milhão para 10 caras, tô de graça, eu diminuí. Então, assim, só que pro cara, que ele era sozinho, tava ali, chega uma publicidade, ou seja, o primeiro contato de 2 mil, depois 12 mil, 30, é absurdo. E é absurdo, só que pra empresa que dali é dinheiro de nada. Então, se ela pegar 100 pessoas que nem você, tá quase chegando ali, talvez, próximo a uma propaganda na televisão. Não, e mais uma vez, nicho, né? Nicho. Você vai ver propaganda de Ferrari na TV Globo? Você não vai. Da mesma maneira. Propaganda é que hoje você tem as startups, as fintechs, então é um pouquinho mais comum. Mas você vai ver propaganda de produto financeiro na Globo? Não dá. Uma coisa é o Itaú, tipo assim, feito pra você, tal, escambau, isso é uma coisa. A outra coisa é carteira de investimento, XP. Quando você viu uma propaganda da XP na televisão em 2017? Não faz sentido, o custo é muito alto e quantas das pessoas que estão assistindo aquilo realmente fazem parte dentro do seu nicho, do teu público-alvo, dos teus segmentos de atuação? Meio complicado. E aí você realmente está preso em revista nichada, blog nichado, site nichado. Começou o mercado de influência, faz total sentido. Até porque, mais uma vez, engajamento. Medir engajamento na época pré-redes sociais era muito complicado. Você media como? Pelo tempo de leitura? Mapeamento de tracking de olho, de vista, conteúdo que foi... Porque esse é muito legal, inclusive, eu gostava pra caramba. Ou quanto do conteúdo que foi absorvido. Tinha gente que pagava, né? R$1 para quem falasse o que você absorveu daquele conteúdo. Era muito complicado. Hoje em dia, os KPIs para poder traquear todo esse tipo de coisa, desde da origem da tua atenção lá, se foi scroll, se foi o link que você vê em algum lugar, até a compra final, carrinho, a recompra, a retenção, os sistemas fazem isso automaticamente. Então era claro, pelo menos para mim, quando começou, nem eu falar em Instagram, mas quando eu vi o boom do Snapchat, eu falei, pronto. É agora que essa galera... É que eu nunca quis ser nada... Mas eu olhei pro mercado e falei, nossa senhora, vai crescer. Bizarro. E isso sem falar de blockchain, tá aqui de novo. É o nicho do nicho do nicho. Desse mercado eu entrei em 2014 com escritório exclusivamente disso em 2016. Então peguei quando era mato mesmo o negócio. Da mesma forma que você entrou em 2019 no de Web3, que era mato, e hoje você nada de braçada sobrando. A gente entrou lá atrás e só tinha 4 escritórios do Brasil. É muito bom. Muito bom. De exclusivo disso. Depois abriu um monte. Hoje é o que mais tem especialista de marketing digital, disso, aquilo. Dá até dó. Mas é que hoje a gente está surfando uma nova mudança, né? Então, igual o George comentou, vocês comentaram como um todo. As marcas começaram a entender quais eram os KPIs que davam para surfar ali com a audiência do influenciador. Mas agora as marcas, elas estão entendendo essa mudança de... eu não sou só mais uma marca, eu sou uma criadora também. Então, se você pega ali o Instagram do Itaú, hoje o Instagram do Itaú ele é gerenciado pela YouPix, né? YouPix é uma das maiores marcas hoje de Creator Economy do Brasil. E o Itaú já entendeu esse game, né? O Guaraná já entendeu esse game com o YouTube do Coisa Nossa, que é o YouTube do Guaraná, que é só influenciador. Então, você pega ali os últimos 6 meses do Instagram do Itaú, é só post de influenciador, collab com influenciadores. Sim. Então já entendeu essa conexão de eu não posso mais me publicar como uma marca porque produto não vende, o que vende é história, e agora eles estão virando criadores de conteúdo. Fora as marcas que têm ou serviço ou produto que já nascem com reviews de influenciadores. Isso. Também. Isso é sensacional. Eu vi alguns deles, inclusive, que fizeram review para depois ser contatado. Tipo, não é que a empresa obviamente manda o produto, você pode falar o que você bem entender, especialistas review de produto, falando especificamente agora de tecnologia aplicada, fone de ouvido, watch, etc. Manda os produtos para os produtores de conteúdo, eles vão lá, fazem, e aí se tiver um retorno bom, não só de views, mas engajamento e o cara gostar do produto, literalmente eles fecham e falam, bom, agora a gente vai usar aquele vídeo que você fez lá atrás, que
que você não era nem parceiro nosso, como o vídeo de propaganda. A KCY faz isso com o cara do Mind the Headphone, que eu acho sensacional, que fone de ouvido. O cara pegou 2 reviews e falou assim, não, pera, esse review foi sensacional pra gente. O cara fala exatamente o que a gente gostaria, sem ficar imaginando nada. Fecharam o cara e agora ele é a propaganda oficial. Mas sem nunca ter feito uma propaganda de fato. É muito sensacional como o jogo virou, né? Deixa de ser só o textinho decorado para vamos pegar alguém agora que tá falando real sobre o nosso produto, o nosso serviço e virar. Porque é diferente de uma marca grande como o Itaú. Vamos falar aqui agora de Web3. Eu vou lançar um produto de Web3. Eu preciso comunicar com o pessoal. Vou lançar um produto, por exemplo, uma... CoinLivre. Não, nem CoinLivre. A CoinLivre já é um pouco diferente, cara. A CoinLivre é diferente. Mas... No caso da rede da Solana. Vamos supor que a rede da Solana vai entrar, que aí para pessoas que já especialistas no negócio, que entendem bem. Eu não vou fazer uma propaganda aberta para o Brasil todo. O pessoal é de comer, de beber, o que é isso? Preciso nichar. Quem são os canais? Aí o cara do marketing, pega os 100 canais. O cara, não, mas não existe 100 canais. Não, como não? Não existe. Temos aqui 20 canais. 20? Contrata todos. Não dá. Mas por que não? Porque esse daqui já tem contrato com tal, com tal. Sobrou 3. Contrata os 3. Mas é tudo canal pequeno. Não, mas contrata. Daqui a pouco vem o orçamento. Não, nesse valor aqui não dá. Com esse cara desse tamanho não dá. Não, só tem ele, cara. Não tem mais ninguém. Ou é ele ou acabou. Vitor, pequeno detalhe, tá? A minha lista de top 20, que eu tenho um sistema aí que vai puxando todos os seguidores que você tem e tal, pra ver como é que tá. O 20º colocado, maior canal do nosso mercado, tem 2.870 seguidores. Aí, é isso. Isso é o top 20. Isso fora que você pega, com certeza, dos top 10, todos estão com exclusividade com alguém. Depende do mercado, sim. Porque tem que pegar a laço o negócio. Não tem. Tem muita oportunidade mesmo. Para quem quer começar, é a hora. Até porque vai ser um assunto que vai ser muito debatido daqui para frente, né? Eu falei sobre isso uma vez aqui, mas é uma inversão das coisas. Por muito tempo a gente viu grandes inovações tecnológicas, em produto principalmente, que o público estava interessado nele e depois foi falar-se sobre o assunto, né? A Apple é um ótimo exemplo disso para qualquer produto que eles criaram, menos o primeiro Mac, né? O Mac 2. Macintosh 2. Mas enfim, o resto dos exemplos são todos assim. Criou-se o celular com tela, criou-se o celular com touch, criou-se o computador que faz isso ou aquilo. Era sempre o produto para a galera e depois você gerava interesse. Sim. Agora a blockchain veio do lado oposto, né? A tecnologia era necessária para muita coisa. Agora o pessoal está começando a falar sobre como é que isso aqui vai ser utilizado para resolver a vida, o dia a dia das pessoas. Né? E eu nem estou falando de UX UI, eu estou falando de empresas com solução. Vi uma matéria essa semana, inclusive, que a Web3 News publicou, de um cara fudidão de mercado, vou lembrar o nome já, que ele falava que só 0,5% das soluções que ele vê no mundo inteiro ainda estão começando a falar de soluções para o teu dia a dia prático. Todo o resto ainda é tecnologia, infra, dados, log, enfim, o que não tem nada de errado, mas de fato é algo diferente. Então assim, diferentemente de um cara que faz review de telefone, logo que entra um telefone novo, toda vez ele já faz, ganha 1 zilhão de views, aqui não. Até ter alguma coisa interessante para falar, você vai falar por muito tempo, que nem a gente aqui, sobre tecnologia, finanças, que é legal, mas ainda assim, uma área que ninguém entende, até os experts não entendem. Então, é meio complicado criar conteúdo sobre isso, mas o que a gente sabe é que quem entrar agora vai navegar numa onda muito boa, porque assim que começarem as empresas a criar soluções que tenham blockchain integrada, de uma maneira ou de outra, com ou sem dinheiro envolvido, vai ser sensacional para todo mundo que já estava no mercado. Pelo menos essa é a minha opinião. Giovana, é o seguinte, você entrou nisso, hoje já está na top. E você é cofundador da Cobogo. Isso. O que é Cobogo? Cobogo é a minha nova jornada aí, né? Que eu tô tocando já há mais de 1 ano. A empresa existe como 1 ano e meio, mas eu entrei como sócia tem 1 ano. Mas a gente quer revolucionar esse mercado de creator. Não envolve o Web3, né? Envolve o Web3 um pezinho ali, o Web 2.5, que a gente chama. Mas a gente acredita tanto no potencial dos creators, depois de viver tudo isso na pele, agenciar a carreira de mais de 40 influenciadores, a gente entendeu que... Dor de cabeça. A gente entendeu tanto a dor da marca quanto a dor do creator e o quanto que a gente pode escalar esse mercado que ainda tem muita oportunidade. Então a gente vai ser o primeiro ecossistema de investimento em creators, então a gente quer se tornar sócio desses creators. Basicamente é uma gestora, então a gente está levantando fundos para investir tanto pelas marcas, então por exemplo, uma Boticário que quer se tornar sócia dos influenciadores, ela vai fazer isso através do nosso fundo e com a capacitação, aceleração que ele vai ter também, igual todos os fundos têm.
e a gente vai simplesmente ter várias teses, né? Então a gente vai investir em creators, raiz mesmo, mas a gente vai ter tese de investir em creators de finança, investir em creators para as próprias marcas, né? Corporate funding. Então a gente vai basicamente se tornar sócio desses criadores. O nosso diferencial, diferente de um fundo tradicional, é que hoje a dor de um fundo, principalmente, é na questão do deal flow, né? Então, vou dar um exemplo. Vamos pegar um fundo que se chama XD. Esse fundo, ele gasta muito para conseguir achar uma empresa que vale a pena ele colocar o dinheiro dele. Então, ele tem que ter os hunters, as pessoas que vão caçando até achar aquela startup que, pô, finalmente essa startup vale a pena eu colocar meu cheque ou eu liderar a rodada. Sim. O que a gente vai fazer aqui, dentro do mundo dos creators, são muito. Hoje estima-se que tenha 200 milhões de creators no mundo, então gigantesco esse número. E como que a gente vai criar um deal flow que chegue pra gente os melhores creators e que valem a pena investir? Então a gente entendeu que dá para fazer dinheiro com o nosso deal flow, dá para ter receita com o nosso próprio fluxo, e para isso a gente está criando uma tecnologia, né? A gente tem toda a base tecnológica de software para os creators virem criar quase que uma espécie de LinkedIn de criadores para eles se conectarem, a gente ter acesso a todos os dados de Open Banking, de métricas desses criadores, já é um filtro, e mais do que esse filtro, a gente tem a nossa comunidade, que aí entra a Web3, em que ela vai se organizar de forma descentralizada, ela vai ser uma DAO. Lógico que isso é uma visão futura, não que agora ela vai ser uma DAO, mas ela já está começando a se organizar para ser uma inteligência de mercado de Creator Economy. Então a gente quer criar relatórios, a gente quer criar research de Creator Economy para soltar na Bloomberg, para soltar na CNN, ter esse relatório exclusivo. E além disso, eles vão prestar serviços para fundos, né? Então hoje a gente está conversando com grandes fundos que já estão investindo na carreira de artistas e que só que eles não entendem nada sobre Creator Economy. Então a gente vai ter uma comunidade, né? Vou colocar aqui entre aspas, mas que ela vai ter a inteligência de mercado suficiente para poder te passar uma lista quais são os creators, os ativos que você deve investir, né? E Gi, pelo que a gente falou antes, então essa é uma empresa que não está mais na ideação, né? Vocês já estão desenvolvendo já faz um tempo, e tem espaço para 3 tipos de pessoas que estão ouvindo isso aqui conversarem com vocês. Pelo que eu entendi, me corrija se eu estiver errado. Primeiro, o criador de conteúdo, para entrar nessa comunidade e para ter a chance de fazer o pitch dele para conseguir investimento. Perfeito. Segundo, o investidor que quer investir nos criadores de conteúdo, para entrar dentro desse bolsão de investimento e entender como é que esse dinheiro vai ser dividido, vamos dizer assim. E terceiro, para o investidor da empresa de vocês, para quem quer entrar no projeto como um todo. Porque Exato. O projeto também tem uma parte das receitas futuras desses criadores de conteúdo, correto? Perfeito. Tá, deixa eu fazer aproveitei agora, mas assim, eu acho importante que tem gente que me segue aqui, que desde a época que eu mexia muito com startup. Deixa eu explicar para vocês o que a gente está falando aqui na prática. Porque isso não é uma coisa suave que começou agora e está tudo bem. Não. Cara, fazer o que ela está fazendo é algo extremamente difícil. Por quê? No mercado de startup, como é que funciona? Você tem uma ideia, né? Fase de ideação, você tem a ideia, ela está virando um modelo de negócio. Muita gente procura incubadoras. Né? O Itaú tinha o Cubo, o Oxigênio, a Aceleratec, que era mais aceleração, mas enfim. Então você quer entrar nesses núcleos, por quê? Além do conhecimento que você recebe recursos. Que podem vir em formato de dinheiro ou recursos para você operar. Por exemplo, as incubadoras têm assessoria jurídica, financeira, contábil. Então tudo isso, ao invés de você ter que pagar todo mês, eles incluem isso no pacote e te ajudam a crescer até o momento da próxima captação, da aceleração, etc. Isso como pessoa você não pode fazer no Brasil. Até pouco tempo atrás você não podia fazer nada assim. Você é uma pessoa, eu sou um criador de conteúdo. Eu comecei a crescer agora, eu tô com 20 mil seguidores na minha área, tô precisando investir em espaço, eu preciso de câmera, eu preciso poder colocar dinheiro para poder impulsionar meu conteúdo. Seria sensacional se eu tivesse 100 mil reais para poder fazer isso. Onde você vai ganhar esse dinheiro? Você consegue vender uma parte das suas receitas futuras? Há muito pouco tempo não. O único modelo que deixa você fazer isso no Brasil até bem pouco tempo atrás é a Lei Pelé no futebol. Então os times que vão lá e bancam uma criança ou adolescente por tantos anos têm direito a até 5% de todas as negociações futuras desse jogador. Assim como o Neymar hoje paga até hoje as negociações para o Santos. Agora, quando a gente fala de música, conteúdo, YouTube, isso não é normal. Nos Estados Unidos foi inventado há pouco tempo. No Brasil é mais novo ainda. Então, basicamente, o que a Kobogo faz, e isso não é uma propaganda, é que eu fico muito entusiasmado com coisas que, sim, realmente me surpreendem, é justamente isso, é dar oportunidade para que esses criadores de conteúdo possam fazer um pitch dentro da plataforma e para as demais pessoas, para que elas tenham acesso a esse fundo de dinheiro de outros fundos, de outros investidores, para poder alavancar
a carreira deles e aí, obviamente, uma parte dos rendimentos deles voltam para esses investidores. Então, basicamente, você investir numa pessoa. É o creator poder vender equity dele próprio, vamos dizer assim. Perfeito. Desculpa esse momento palestrinha gigante, mas a gente já falou sobre isso várias vezes e eu queria trazer para o nosso mercado, porque não é comum, as pessoas não entendem na base como E acabou o nosso tempo, pessoal. O programa. Não parece. Bom, voltamos aqui com a convidada. Pô, não, foi ótimo. O Jorge, ele leu toda a minha mente, cara, porque é isso mesmo que a gente pretende fazer, né? É algo muito inovador. Lá nos Estados Unidos já está acontecendo. A gente, inclusive, está conversando com a fundadora da UPix, né? Que é a Bia Grande, que hoje está lá na Califórnia. Ela falou, é muito diferente os criadores do Brasil e o criador aqui dos Estados Unidos. Primeiro que nos Estados Unidos você aprende sobre empreendedorismo assim que você nasce. Você já está na sua veia falar sobre empreendedorismo. Aqui, meu Deus, a gente tem um gap gigantesco de educação para ensinar as pessoas primeiro a gerir empresa, criar negócios, gerir o seu fluxo de caixa. Então tem ainda muito essa preocupação com a capacitação. Mas a Cobogo, ela nasce global, né? Então a gente tem, principalmente, essa comunidade foi tão estratégica porque... como a gente pretende ser um fundo global, como que a gente vai ter equipe espalhada pelo mundo todo? Isso é muito caro. Então, com a comunidade, permite que tenha micro-regiões de creators espalhados pelo mundo. Então, a gente tem uma comunidade aqui no Brasil hoje que está batendo quase 500 creators dentro da nossa comunidade. E lá no México, veio um cara que ouviu falar sobre a nossa comunidade lá do México e falou, cara, eu quero criar a comunidade aqui. Show de bola. Então estão surgindo e pipocando pessoas e criadores querendo se unir, porque a criação de conteúdo é muito solitária, né? Então, na hora que você fala, vamos fazer network, vamos falar sobre produção de conteúdo, vamos falar sobre escalar negócio dentro de uma comunidade, aí foi a chave pra gente, foi game changer, assim, pra a construção do que a gente quer fazer. Não, é muito bom isso. O que vocês têm, assim, o maior problema que eu vejo com todas as empresas que têm para entrar aqui no Brasil é a questão cultural mesmo do influenciador aqui. Você falou que o americano já tem na veia empreendedorismo, o brasileiro não sabe. Fora que o que funciona no mundo inteiro, aqui é ponto fora da curva. Aqui, tudo é diferente. Aqui é a terra da caneta azul caneta, que aqui é um pouco diferente o negócio. Então tem que filtrar todas essas partes. Na questão da Cobogo, hoje vocês estão com todos esses influenciadores abrindo para todo mundo. Mas, assim, o cara que ele quer entrar, no caso do influenciador, tá? Sem falar de investidor e tudo mais, ele é influenciador. Ele precisa ter uma quantidade mínima, ou ele não, eu quero ser influenciador. Como é que tem uma avaliação? Como é que funciona isso? Boa. Hoje a gente está em 2 fases. Inclusive abriu hoje. Hoje é o primeiro programa de aceleração em que a gente está fazendo... A gente vai trazer sem filtro nenhum, qualquer influenciador de qualquer área, game, moda, lifestyle, culinária, vai participar dentro desse blockchain, Web3. Vai participar dentro desse nosso programa. Serão 8 encontros em que a gente vai ensinar tudo sobre o universo de captação, como fazer um pitch, produtização, escalar seu negócio. E no final... a gente vai passar por esse filtro, essa peneira, e no final a gente vai investir em um creator. A gente vai investir, eles vão ter a oportunidade de receber esse cheque de investimento da Cobogo. Outro, quando a gente foi lançar a Cobogo, há 6 meses atrás, quando a gente começou a espalhar um pouco do que a gente estava fazendo, um criador, né, o Raul, a gente se conectou, Raul Aragão, ele é um dos maiores fotógrafos do Brasil hoje, ele é fotógrafo da Anitta, Jade Picon... Esse case é sensacional. Enfim, ele é o gigante aqui no Brasil, ele é embaixador do Tomorrowland, embaixador do Burning Man. O cara é muito foda. E quando ele viu o que a gente estava fazendo, a inovação que a gente estava construindo, ele olhou e falou, Gi, quero ser o primeiro. Quero ser o primeiro de vocês, eu quero levantar um round gigantesco. E o cara é gigante já, né? Gigante. Então, tipo assim, pra ele falar, Whindersson Nunes, amigão, investe aí em mim, coloca dentro desse round que eu vou abrir, né? E aí a gente tá nesse processo com ele durante 6 meses. Os primeiros 3 meses é capacitação, porque por mais que ele seja um creator muito foda, ele é um artista muito foda. Tô usando aqui a palavra foda, mas vocês podem usar. Mais 18, pode falar o que você quiser. E aí, mesmo que ele venha já desse background, ele tem muitas dúvidas sobre como falar com o investidor. O que é break-even, o que é runway. Então, ele tem pode que ter... dominar a área dele, mas aqui Exatamente. É outra história. Então tem que ter essa parte de educação e aceleração, que é quase uma venture builder, né? Não, e eu gosto que, assim, tanto o cara gigantesco quanto o cara pequeno tem motivos para poder captar dinheiro.
Tipo assim, Sim. eu dei o exemplo do cara que poderia comprar um computador e uma câmera nova, mas na prática o cara gigante também teria o que fazer com essa grana. Ele consegue também potencializar esse dinheiro e transformar isso em receita. E foi o que ele procurou. Ele falou, cara, eu sempre tive uma ideia animal. Ele apresentou a ideia pra gente, muito animal que ele fez. E o que ele tá fazendo, na verdade, eu tô saindo dessa questão da fotografia, que é a mesma coisa que a gente tava conversando do ciclo de amigo, que se limita ao meu tempo, e eu tô escalando o meu negócio para o uso do meu rosto. Então ele tá criando uma empresa que eu não posso abrir muito aqui, né, que a gente tá dando todo esse suporte, mas que vai escalar o negócio dele. E o que ele precisava para isso? Grana. Mesmo que ele feche, hoje ele fecha uma campanha de publicidade com a Samsung e pede 500 mil reais. Ele fecha isso, um projeto. Mesmo assim, uma pessoa com acesso como ele, mesmo como vários artistas estão procurando a gente, eles querem levantar o round dele. Exemplo disso, MrBeast, o maior youtuber do mundo, está com um round aberto e está captando 150 milhões de dólares, com valuation de 1,5 bilhão. Então, desde o grande ao pequeno, a hora que você fala sobre a captação, a oportunidade de acelerar o seu negócio, escalar, brilha os olhos, né? E a parte mais interessante é que todo mundo dentro desse ecossistema tem o interesse de se ajudar. Então, se a comunidade tem 3, 4 caras que deram certo, conseguiram, todos os outros youtubers e criadores de conteúdo que estão lá dentro vão querer ajudar, porque se eles têm um bom resultado ali, vocês vão conseguir pegar mais pessoas ou mais fundos para poder investir, eles vão ter mais chance de conseguir mais dinheiro e assim vai indo. E não só isso, isso que é muito doido que você falou, e por isso que eu falei que a comunidade é muito core. E o que a gente está fazendo é muito revolucionário. Porque o cara que está lá e ajudar esses creators a se alavancarem é uma DAO. Então a DAO tem o token de governança dela. E a gente está doando, a gente acredita tanto nisso que o sucesso dos creators não vai para Kobogo, vai para a tesouraria da DAO. Ou seja, todo o lastro do token é com base no sucesso dos criadores. Então, a partir do momento que a gente lança isso no mercado secundário, em que a comunidade é composta por creators, que são acelerados por creators, o token pode se alavancar, sei lá, 10, 15, 20 mil vezes e o lastro dele vai ser no sucesso dos que a gente investiu. Interessante. Então, ele ganha dinheiro participando da comunidade, entendeu? Então, assim, até o creator que não foi aportado, ele pode ganhar indiretamente por trazer mais seguidores, por ele mesmo divulgar os demais influenciadores de lá e trazer mais investidores indiretamente para a campanha, quanto parte dos lucros de vocês vão de volta para fomentar isso via tokenização e essa galera pode de fato ganhar dinheiro por estar ajudando os demais. Então você ganha sendo investido e você ganha participando da comunidade. Tá. A maior comunidade. E a Kobogo também está abrindo para investidores ser sócio da Kobogo. Isso. Nesse momento a gente está em fase de captação. Está em fase de captação. Tá. E vocês têm ideia de valores de captação ou não? Isso, a gente está captando hoje 1,5 milhão de dólares. A gente já está com 2 fundos committed. Né? Um entrou que foi a Viden, que inclusive foi a que investiu na High, né? A Viden Ventures. Outro é o Barra, que é parceiraço nosso também. E a gente está falando com alguns fundos lá fora para poder liderar a rodada. Então a gente pretende fechar esse round até maio, né? Então a gente tem aí 2 meses para nesse contato, relacionamento com os investidores. Não tá faltando muito. Vocês estão indo muito bem. A gente está indo bem. Então, estamos otimistas para poder... Lá, então, quase batendo. E após essa rodada, vai ter outras rodadas ou não? A gente vai fazer andar, né? Então, o negócio já está rodando muito. Então, a gente está focado primeiro nesse programa de aceleração que lançou hoje. Então, em abril, a gente vai ter esse compromisso com esses 8 encontros e o investimento no influenciador pequeno, né? Que é o early stage, que a gente acredita. E depois a gente vai entender como vai ser tudo isso, porque é uma loucura, né? A gente já fechou, inclusive, com a maior DAO Builder do mundo, que é a Origami. A Origami, ela é composta, ela foi fundada por ex-alunos do Y Combinator, que são 4 ex-alunos. E eles levantaram no primeiro round deles 80 milhões de dólares. Então, a gente está sendo construída por eles. A gente está dentro do ecossistema deles de DAO, né? Então, todo tokenomics, infraestrutura, charter de DAO está sendo construída por eles. Então, a gente quer levantar esse round para colocar tudo isso de pé. A gente já está rodando, né? Mas fazer isso em escala, fazer essas microcomunidades. E aí, talvez, a gente entre numa próxima rodada daqui 2, 3 anos, por aí. Ah, entendi. Pô, show de bola, hein? Caramba, hein? Eu falei para você que era diferente? Negócio bom, negócio bom. Eu cheguei a comentar com o Vitor há um tempo atrás do teu projeto, mas era outro momento ainda. Até você estava em outro momento, já faz bastante tempo.
E aí agora eu falei, pô, vamos conversar porque vocês têm muita coisa em comum, né? Vocês começaram no mesmo mercado e acho que fazia total sentido. E é legal pra galera ouvir pela primeira vez aqui alguém que era influenciador e que transicionou completamente. Não que você não seja mais, mas pra ver qual que é o futuro de um influenciador desse mercado. Sim. Você precisa ficar só travado, não que seja ruim, tá? Mas em produzir conteúdo ou dá pra ir adiante? E o teu adiante foi na PQP do adiante, né? Você foi muito, muito, muito além. Uau! E quais são os próximos passos? Pra ela ou pra Kobogo? Eu tenho umas perguntas depende. aqui que eu justamente quero ver se eu divido um do outro, né? Vou falar de mim e depois falo de Kobogo também, né? Acho que andam juntas as coisas. Mas a partir do momento em que eu entendi o poder do que a gente está construindo aqui, de onde a gente vai chegar, eu decidi realmente meio que encerrar Beat das Minas como influenciadora e me posicionar realmente agora como uma CEO, como uma founder. Então, por isso que é outro game, né? É outra conversa, contato com os investidores lá fora, principalmente. Então, eu estou focada muito nisso. Então, a ideia agora é me tornar uma referência em Creator Economy, né? Então, trazer muito insights, mudar a cabeça da galera do que está acontecendo, qual que é esse próximo... E você fica aqui no Brasil, correto? Fico meio a meio, né? Aí, a partir do momento... A gente quer montar um estúdio lá em Los Angeles, porque Los Angeles é a meca dos influenciadores, então tem muito influenciador grande lá. Legal. Então, a gente quer ter um aqui lá, e aí tem um estúdio aqui também em São Paulo, para os influenciadores que estão aqui, né? Que, querendo ou não, São Paulo é um grande polo, para virem usar, produzir. A gente quer fazer tudo isso também. Mas ter essas micro-regiões. Então não dá pra falar, pô, tô indo agora, vou ficar um mês no Rio, depois talvez vou pra Miami, então tá meio que tudo uma correria. Mas esse acho que é um grande, em primeira mão, né, falando pra vocês, essa mudança, né? Então o Beat das Minas vai deixar de existir como o Beat das Minas, vou me posicionar a Giovana como CEO da Kobogo agora. E a Kobogo é isso, a gente está acelerando, os 4 founders são muito complementares, né? Então o Rafa, ele já tem uma Venture Capital, ele vem com toda essa expertise de Venture Capital mesmo. O André vem da produção, trabalhou com mais de 10 anos produzindo startups, produzindo audiovisual de startups do Cubo. O Pedro, CFO, ia falar do caralho, mas assim, muito bom. Não pode falar do caralho. Ele fez mestrado, desde 2011 estuda blockchain, fez mestrado na UFSC, agora entregou pela primeira vez um artigo sobre NFTC, que é uma nova modalidade dos NFTs que ele estudou. Então ele traz muito esse viés de pesquisa, ele é o cara da DAO, ele manja muito de DAO, então ele fica responsável por toda essa operação, e eu como rosto da empresa, expandindo o negócio e levando, conectando, trazendo os influenciadores, fechando marcas, enfim. Um pouquinho disso, de visão do que a gente vai fazer. E o lançamento, né? Que é também aqui em primeira mão que a gente lançou hoje, mas como vai no ar, vocês estão sabendo aí em primeira mão. Quem quiser se cadastrar, vou mandar o link aí pra vocês. Pô, não, mas manda mesmo, né? Porque já vão pro ar amanhã, então tem que mandar Exatamente. Tudo. Tem que mandar. E aí, Giorgio? Você que tá nessa pegada, vai lá. Porque assim, ela comentou um negócio no começo que chamou muita atenção. Que as empresas estão querendo se diversificar bastante, querendo diversidade. Não sei se eu posso contar aqui. Pronto. Posso contar ou quer que eu seguro mais aqui? O que é que você vai falar agora de novo? Não, que o Giorgio ele tem passado por algumas mudanças na vida dele e ele tem cogitado uma mudança aí de... Não vai ser mais Giorgio. E aí, assim, vai ser uma diversidade total. Tanto o cabelo dele já está bem bonito. Entendi. Atualmente, no final de semana, ele já dá uma mudada para dar uma testada, como é que é o negócio. Regina de final de semana, é isso? E aí? Não, brincadeiras à parte dos gracenta aí, a minha pergunta, eu fiz essa pergunta para você antes, mas eu acho que ela é muito importante aqui, porque vem de uma pergunta que o Vitor fez, mas, de novo, é nicho a nicho. Eu sou um criador de conteúdo. O canal aqui é um criador de conteúdo. Que número é o suficiente para a gente poder entrar nessa comunidade? Que número é o suficiente para a gente se inscrever? Eu já cheguei a perguntar antes, mas eu acho legal colocar aqui para as pessoas. Cada mercado é um.
Como é que vocês veem cada um dos segmentos e analisam para ver se faz sentido ou não? Mais uma vez, você tinha 3 mil pessoas quando você conseguiu 12 pau, e alguém de moda hoje precisa do quê? De 400 mil pessoas para conseguir 12 pau de patrocínio? Então como é que vocês pensam nisso? Como é que vocês filtram isso para poder passar adiante para o fundo ou para a decisão interna de vocês? Boa. Primeiro são duas coisas. Participar da comunidade, todo mundo pode participar, até porque a gente não quer ter uma barreira, né? Então, lá é diverso, tem criadores de todos os nichos e você vai ganhar no futuro com os tokens, né? Então, quem está lá participando ativamente vai fazer parte dessa primeira onda do token de governança, desse airdrop desses tokens. Agora, quanto ao que a gente vai investir, tem todo um processo, que é o funil que a gente falou, né? Então, primeiro é as conexões nessa nossa plataforma tecnológica, que a gente vai fazer toda essa análise do que a gente chama de Kobogo Score. Então, a gente tem um novo índice, que é o índice de valuation de creators. Claro que totalmente amplo, mas é uma primeira estrelinha assim, de onde você está se posicionando, né? Então, primeiro índice, que não importa mais o seu número de seguidores, o que importa qual é o seu valuation, né? Então, a gente acredita muito nisso no futuro. E aí vai passando pelos programas. Então, é um funilzinho mesmo, uma peneira. Então, você conecta, a gente vai te analisando, você participa dos nossos programas de aceleração, está presente na comunidade, até os nossos hunters... esse daqui tem game. Então, basicamente, é a interação. Ou você pode submeter diretamente. A gente tem um formulário aberto que você pode ir lá. E aí são 40 perguntas que você responde, assim como uma Venture Capital. Você vai lá no site deles, preenche as perguntas e vai para o Hunter analisar se vale a pena ou não abrir um bate-papo com você, né? E já é necessário que esse criador de conteúdo tenha uma PJ aberta em nome ou vocês intermediam isso, ajudam o cara a criar, enfim? Porque muita gente não faz a menor ideia de que a melhor maneira provavelmente é criar uma PJ e abrir como se você fosse uma empresa. Né? Isso já vai ter que ter. E é por isso que é muito importante passar pelo nosso programa de aceleração. Porque lá a gente vai mostrar exatamente o que você precisa ter, o mínimo, para receber esse investimento. Então, o mínimo do mínimo é você ter uma PJ, né? Você ter uma conta... Meizão aberto. No mínimo, assim. E aí, se você for receber investimento, aí sai do MEI, né? Vai para uma limitada, porque você vai ter um sócio compondo ali o seu CNPJ. Então, são coisas mínimas e que parece muito besta, mas a gente tá fazendo hoje lives diárias com a nossa comunidade em que eles perguntam isso. Falam, eu preciso do quê? Eu preciso ter time? Eu preciso ter contador? Mas eu não emito nota. Então, muitos criadores nem emitem nota ainda, né? E esse criador de conteúdo, ele tem que saber quanto dinheiro ele precisa, onde ele vai colocar esse dinheiro, ou essa é outra parte da consultoria que vocês fazem para ele poder entender como é que ele vai fazer para crescer? Dos dois. Tem a gente diferenciou 2 perfis de influenciadores, que é o que a gente chama de influenciador empreendedor e de empreendedor influenciador. São 2 categorias diferentes. Então, por exemplo, o influenciador que é empreendedor, primeiro ele é influencer. Ele só cria lifestyle e tal, e depois ele vai tentar criar uma marca. Né? Eu vou dar um exemplo aqui claro, foi a própria Boca Rosa. Primeiro ela era influenciadora, hoje ela é uma empresária fodida. Então, esse é o influenciador empreendedor. O empreendedor influenciador é aquela pessoa que já tem essa visão de empreendedorismo, muitas vezes já criou sua empresa e agora está focado na produção de conteúdo como marca, como nome pessoal. Então, o que a gente busca nesse primeiro momento é o perfil 2, né? É o empreendedor influenciador, porque o cara já está muito mais avançado do que pegar alguém cru para esse primeiro fundo que a gente está levantando, né? Sim. Exato. E assim, o último comentário, assim, tem um fundo social bem legal. Se você for chegar um pouco de tempo atrás, você vai ver tanto lives do Nobru quanto do Alok que foram abordados por pessoas que estavam jogando, enfim, alguma coisa assim, que contaram um pouco da história e falaram, não, eu vou investir em você então. Os dois fizeram isso 2 ou 3 vezes e foi super legal. Claro que nenhum dos dois pediu equity nem nada disso, mas o ponto olha que bizarro, né? Eu já conheci várias pessoas que acham que aquilo é um milagre. É você ter a sorte de ter acesso a alguém, contar a sua história, a história chocar o suficiente para a pessoa poder ir lá e te ajudar. Não entender que isso é um business model. É um business model. Que você apostar em alguém que você acredita, ou você que é investidor apostar em 10, 12 para que 1, 2 dê certo, não importa, que nem startup, né? Isso é um modelo de negócio. Está na hora da galera entender que isso é viável. Só está faltando plataforma para que isso aconteça. Então, né? É isso que você está aqui, imagino eu. É isso. Bom, como o nosso tempo é curto, aqui, como sempre, todo convidado aqui... Deixa o gostinho de quero mais, né? Todo convidado que vem aqui, assim, que eu percebo, tem muito conteúdo, todo convidado. O tempo é curto e as curiosidades são gigantes. Então, assim, todo convidado tem que voltar aqui. Já teve
Uma convidada aqui já voltou aqui, por conta do tempo ser curto mesmo. Giorgio, a pergunta final, que ele é que sempre faz, ele que entende tudo, o especialista do negócio. Qual que é a pergunta final para a nossa convidada? Se você pudesse escolher hoje, quais são os segmentos que você mais gostaria de ver os criadores se cadastrando na tua plataforma, que segmentos seriam e por quê? Segmento de nicho, assim. Pode ser. Se bem que moda não é nicho, né? Moda é macro mercado, mas enfim, pode ser. É que sou suspeita, né? Eu gosto muito de Web3, então tenho já uma comunidade de Web3, mas além de Web3, game. Game é um setor, assim, que pra mim é gigantesco. Pô, você vê os encontros das Los Grandes hoje, as competições, assim, bizarro. Tipo, o pessoal com a mesma coisa de assistir um NBA, é a galera lá torcendo pra galera jogando. Então eu gosto muito desse setor também, acho que os dois. Mas assim, não excluo quem tá todo mundo na comunidade, galera. Pessoal, essa foi a Giovana Simão. Os arroba. Os arrobas, Beat das Minas, Cobogo. Qual mais aqui? A Creator. Quer abrir, Gi? Quer aproveitar para divulgar? Quero aproveitar para divulgar. Se você está interessado, se interessa participar da nossa comunidade de criadores de conteúdo, quer começar a criar conteúdo também, a gente faz live todos os dias, 9 da manhã, que a gente chama de Jacuzzi dos Creators, onde a gente traz insights sobre o mercado, traz notícias e também bate-papo com a comunidade. Então, todo dia às 9 no Twitter, @CobogoBR, e também o meu Instagram, @BitDasMinas, em que eu vou começar a trazer aí todos os insights sobre Creator Economy. E vou deixar o link também aqui com o pessoal do cadastro no primeiro programa de aceleração da Cobogo, para você ter a oportunidade de receber investimento. Olha só. É isso, pessoal. O recado tá dado. Você, influenciador que está começando ou que já tem algum certo número, olha a oportunidade passando na sua frente. Olha a oportunidade. Trabalho com isso há um bom tempo. Olha a oportunidade. Não perca isso. Todos os links de tudo que a gente conversou tá aqui na descrição. Então procura o link da Cobogo, procura o link do canal, procura o link do Instagram dela, acessa, manda mensagem, encha ela de mensagem, tira todas as suas dúvidas, vai atrás, é a oportunidade, tá passando na sua frente. Depois de 5 anos vai falar, devia ter entrado lá atrás. Não é agora, a chance é agora. A oportunidade tá aí. Essa foi a nossa convidada de hoje. Espero que você tenha gostado. Giorgio, gostou da convidada de hoje? Sensacional. Finalmente conseguimos falar com ela, né? Depois de 5.000 tentativas, Giovana Simão veio aqui e conseguiu falar com a gente. Com certeza ela vai ter que voltar aqui. E quando ela voltar aqui, a Cobogo já vai ter explodido globalmente. E esse foi o nosso Metacast de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Valeu, galera. Tchau, tchau. Obrigado.